Obrigado, presidente Wagner Petrini. Eu quero fazer a minha fala sobre uma visita que a Comissão de Direitos Humanos fez a semana passada no Centro Pop Rua. E casualmente hoje eu li uma notícia que pelos portais de comunicação, que não são os oficiais, mas de uma pessoa, provavelmente uma pessoa moradora em situação de rua, que foi encontrada morta, agora pela manhã, e que, ao que tudo indica, deve ter morrido por hipotermia. Tá? Então, não sei qual é o caso, vou averiguar, e eu alertava isso para a semana passada, já na semana passada. Nós visitamos o Centro Pop Rua, que eu quero dizer aqui mais uma vez, eu sei que vários colegas tratam desse tema, a situação, os problemas relacionados aos moradores de situação de rua são problemas de todas as cidades no país, e vejam, em geral nós pensávamos e nos deparamos com essa situação de moradores de situação de rua no centro da cidade. Eu moro no Cidade Nova, chegando em casa, nesses dias frios, tem moradores de situação de rua nos bairros também, agora. Então, não estão mais só no centro da cidade. Então, nós precisamos encarar isso efetivamente. E em se tratando do Pop Rua, que é um equipamento da FAS, da Secretaria agora de Assistência Social, eu volto a alertar para os problemas que esse equipamento público tem. Problemas de ordem de infraestrutura, não há pintura, um equipamento totalmente depreciado com problemas de infraestrutura. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, se nós queremos garantir, e eu ouço várias vezes isso, mas nós temos que dar oportunidade, as pessoas não saem da rua porque elas não querem. Bom, em geral, quem fala isso não conhece o problema. Eu quero mostrar para vocês rapidamente um vídeo aqui sobre a situação do Centro Pop Rua. Por favor, Rúbia, só passa aí para a gente. É um vídeo sem áudio, mas são algumas filmagens do espaço que fica lá atrás do campo municipal. Essas são salas de atendimento. Aqui tem que fazer um leilão de equipamentos da FAS depreciados, não se faz esse leilão. Há problemas elétricos, há problemas... A cozinha... E vejam, se a vigilância sanitária fizesse uma incursão na cozinha do Pop Rua, ele seria interditado. Aqui é na parte da entrada do Centro Pop Rua. Bom, vereador Andressa Marques, se nós falamos em que essas pessoas tenham uma possibilidade de sair dessa situação, não só do Pop Rua, mas, vereador Iago, eu sei que é um tema, nós vemos e pensamos esse tema de maneira diferente, mas eu quero trazer um dado para o senhor. Sabe quantas vagas de desintoxicação o município mensalmente? São 12 vagas. 12 vagas de desintoxicação para essas pessoas. Então, é absolutamente irrisório o que nós temos, porque aí os profissionais da assistência social também nos pedem. Bom, não adianta nós só atender a turma aqui, os moradores de situação de rua, se não tem uma retaguarda dos outros serviços, porque a prefeitura dispõe de 60, talvez, vagas, mas... Pelo CAD único, são em torno de 500 pessoas em situação de rua. Os estudos apontam próximo a 1.000. Bom, se nós pegarmos pelo CAD único, que são 500, 12 vagas de desintoxicação mensais não são nem 10%, considerando que 90% tem relação, acaba consumindo algum tipo de droga lícita ou ilícita. Então... Além das questões de infraestrutura, que na minha visão são as menores, mas nós precisamos avançar para enfrentar a situação com a seriedade e a dignidade necessária. Essa é uma parte, vereador Iago.
Não, eu acredito que tem uma pessoa lá em São Paulo que é o Felipe Sabará, já cansei de falar aqui. Ele retirou em 4 anos, salvo engano, 3.500 pessoas da Cracolândia. Eles fizeram um mutirão ali, parcerias público-privadas com rede de mercados que tem lá em São Paulo, como tem aqui. É só falar com os amigos donos de mercados, aí o executivo poderia conversar. A gente não fala com um amigo dono de mercado só em época de campanha, né? Visando alguns interesses. A gente pode falar também para resolver alguns problemas. Então eu acredito que é uma vergonha só essas vagas, esse número de vagas, mas acima de qualquer ideologia, tanto esquerda como direita. Eu acho que os dois lados aqui vão querer essas pessoas sendo internadas, sendo não deixadas ali na rua, que não é uma situação de dignidade, como está na nossa Constituição, mas a gente não vê o empenho, às vezes, por parte do Executivo, no momento que tem poucas vagas assim. Aí eles alegam, vereador Lucas, mas a pessoa não quer se tratar, não quer sair daquela situação. É sempre isso aí. Felipe Sabará, é só pesquisar no YouTube, ou eu vou deixar aqui para nós fazer uma viagem a São Paulo, ver como ele fez. Ele explica que a média de convencimento das pessoas é 7 vezes. Tu tem que ir 7 vezes até tu conhecer toda a história da pessoa, ela criar uma confiança contigo, te dar a mão e sair daquela situação. Então é só aprender com lugares que deu certo. Acho que a gente pode estar fazendo isso aí, quem sabe tá fazendo uma viagem para lá, já que o Executivo não faz, para aprender com os modelos que deram certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Hoje, no município de Caxias, são mais ou menos 150 vagas nas casas de passagem, 150 vagas. A justificativa é de que muitos não acessam essas vagas. Então, há de se considerar por que não acessam, e eu cito o exemplo da Casa Bom Samaritano, que é administrada pelo Frei Jaime, né? Por que acessam lá? Por que falta nas nossas casas? E, enfim, há de se avançar. O município, o prefeito alardeou muito a força-tarefa com guarda municipal e tal. Adiantou se não tiver política pública de saúde mental, política pública de empregabilidade, política pública de cultura para essas pessoas, não adianta fazer força-tarefa em época de frio, porque as pessoas vão morrer de frio e vão seguir nessa situação por todos os problemas envolvidos. A situação é complexa e justamente por ser complexa, que não tem fórmula pronta, as saídas não são fáceis, mas elas precisam acontecer. Eu concluo dizendo ao vice-líder do governo, meu amigo vereador D'Ambrós, tem emenda parlamentar para fazer a pintura e a reforma do Centro Pop Rua. Tem emenda parlamentar. Precisa que ela seja investida e resolvida. E, por fim, eu quero usar esse tempo falando da importância da luta que nós temos essa semana pelo fim da escala 6x1. É uma das lutas mais importantes que a classe trabalhadora tem no Brasil nos últimos anos. Nós vamos vencer. Eu achei um desserviço. Tem deputado federal, inclusive dessa cidade, que fez vídeo e está tentando obstaculizar a votação do fim da jornada 6x1. O nosso companheiro Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, já se manifestou. O companheiro Hugo Mota, do Republicanos, é parceiro no fim da escala 6x1. Vai vir a votação e eu digo... Político Declaração de líder, que defende pobre, que defende trabalhador, é pelo fim da escala 6x1. Se tem problema, nós temos que desburocratizar. O problema da produtividade, eu escutei isso aqui, não, porque vai baixar a produtividade. A produtividade vai baixar, não é porque o trabalhador está trabalhando pouco. O trabalhador já trabalha muito no Brasil. Nós estamos nessa luta. Hoje à tarde, às 17 horas, vamos para a rua em favor do fim da escala 6x1. Os trabalhadores do Serrano, os trabalhadores do Reolon, os trabalhadores do Planalto, do Reolon, eles precisam ter tempo para viver as suas vidas. É inadmissível que alguém que está no comércio, alguém que está em outro serviço na segurança privada, não tenha um dia para ver seu filho crescer, um dia para ir na igreja, um dia para ir no médico. E é isso que acontece com muitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pelo fim da escala 6x1, acho que essa é a pauta mais importante, isso que não tem a ver com ideologia, com esquerda e com direita, é garantindo vida além do trabalho, como países da Europa já fizeram, como países que têm um PIB muito maior que o nosso, e esses países não quebraram, muito pelo contrário. Assim como no final da escravização no Brasil, tinha uma cantilena de que a economia ia quebrar, nós bem sabemos que a economia não vai quebrar, ela vai se adaptar e o peso
da economia e do déficit, muitas vezes, da crise, não pode ser sempre nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras, pelo fim da escala 6x1, que se faça justiça e que o Congresso Nacional aprove essa lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas Carenhato. Próxima declaração.